Ela ainda estava com o vestido de noiva quando chegou na porteira. Não era um vestido caro, nunca tinha sido. Era de cetim simples, com renda nas mangas que a mãe dela tinha comprado numa loja de segunda mão na cidade, e que tinha ficado guardado numa caixa por quase um ano esperando aquele dia. A mãe tinha chorado quando viu ela vestida pela primeira vez, naquela manhã de sábado com o sol ainda baixo, e tinha dito que estava linda, e ela tinha acreditado naquilo com a ingenuidade específica de quem está prestes a se casar e ainda não sabe o que vai acontecer nas próximas 6 horas. Mas era branco, ou tinha sido branco, porque agora estava com a barra enlameada de terra vermelha e uma rasgadura do lado esquerdo, onde ela tinha prendido no arame da cerca quando correu. E ela tinha corrido. Por quase 2 quilômetros ela tinha corrido por aquela estrada de terra, com a barriga de 7 meses pesando na frente. E os sapatos de salto na mão, porque tinha tirado no segundo quilômetro, quando o calcanhar direito tinha começado a arrancar a pele. Ela tinha parado de correr, não porque não tinha mais medo, mas porque as pernas tinham decidido por conta própria que era o suficiente, que o corpo humano tem limites que a determinação não consegue ignorar indefinidamente. Ela ficou parada na frente da porteira de madeira, com a respiração ainda acelerada, e o buquê de flores artificiais ainda na mão direita, que ela não tinha percebido que estava segurando até aquele momento. Ficou olhando para o buquê por um segundo, aquelas flores de plástico branco e fita de cetim que a madrinha tinha comprado no mercadinho da cidade por R$ 17,80, e então jogou no chão da estrada de terra sem drama, sem cerimônia. Não ia precisar mais daquilo. Não ia precisar mais de muita coisa que tinha pensado que ia precisar quando acordou naquela manhã. A fazenda que ficava do outro lado da porteira era grande e escura, com uma casa de madeira de 2 andares que devia ter sido imponente em algum momento, mas que agora tinha aquela qualidade de lugar que o tempo foi curvando devagar. As tábuas da fachada escurecidas pela chuva e pelo sol de décadas, o telhado com uma cumeeiro levemente torta que devia ter começado a torcer anos atrás e que ninguém tinha corrigido, a varanda da frente com uma das tábuas do piso faltando, deixando um buraco escuro no meio. Mas as luzes estavam acesas no andar de baixo. E havia fumaça saindo da chaminé no telhado, aquela fumaça fina e contínua de fogão a lenha que está sendo usado, que significa calor e comida e presença humana. Alguém estava lá. Ela tinha ouvido falar daquela fazenda. Todo mundo na cidade pequena de onde ela vinha tinha ouvido falar, do jeito que se ouve falar de lugar que existe na memória coletiva, não como referência positiva, mas como aviso. Diziam que o dono era um homem de mau gênio, que tinha mandado embora cada trabalhador que tinha tentado ficar nos últimos anos, que não recebia a visita de ninguém, que quando aparecia na cidade uma vez por mês para comprar mantimento, caminhava pela rua com aquele andar de quem não está disponível para conversa, e não cumprimentava ninguém e não aceitava cumprimento. Diziam outras coisas também, coisas que ela tinha ouvido aos pedaços em conversa de mulher mais velha que abaixa a voz quando criança chega perto, sobre o que tinha acontecido na fazenda anos atrás, sobre por que o homem tinha ficado do jeito que ficou, sobre o quarto no andar de cima que ele não deixava ninguém entrar. Ela não sabia os detalhes, só sabia o suficiente para saber que a maioria das pessoas evitava aquele lugar quando podia, que crianças não eram mandadas buscar coisa lá, que o nome do homem aparecia em conversa como exemplo de alguma coisa que ninguém queria ser. Mas ela tinha um vestido de noiva rasgado, uma barriga de 7 meses, R$ 48 no fundo da sacola, que estava no banco da igreja quando ela saiu correndo, e nenhum outro lugar no mundo onde ir naquela noite. Então empurrou a porteira. O cachorro apareceu antes mesmo de ela entrar completamente. Um animal grande e escuro que veio de trás do galpão com aquele trote rápido e tenso de cão que está cumprindo função, que veio até a porteira sem hesitar e parou a uns 3 metros dela com os pelos do pescoço levantados e um rosnado baixo que ela sentiu mais no peito do que ouviu com os ouvidos. Aquela vibração de aviso que cachorro faz antes de decidir o que vai fazer a seguir. Ela ficou completamente parada. Tinha aprendido desde criança, na época em que morava no sítio com a avó, que com um cachorro bravo você não corre, não grita e não faz movimento brusco, você fica quieto e deixa ele decidir por conta própria o que você é.
O cachorro ficou olhando para ela com aqueles olhos que refletiam a luz fraca que vinha da casa, e o rosnado foi diminuindo de intensidade, mas os pelos continuaram levantados enquanto ele processava as informações que estava coletando. "Tô aqui", ela disse baixinho, mais para si mesma do que para o cachorro. "Não vou fazer nada." O cachorro deu um passo para frente, parou, cheirou o ar na direção dela, com aquela seriedade de animal que está coletando informação antes de tomar decisão. E então, de um jeito que ela não esperava, foi diminuindo a tensão do corpo devagar. Como a água que esfria, os pelos foram baixando, a postura foi ficando menos carregada. E ele ficou sentado na frente dela, com aquela expressão de cachorro que chegou numa conclusão e está satisfeito com ela. Ela respirou. Foi aí que a voz veio da varanda. "Pode soltar o cachorro em você." Era uma voz grossa e sem inflexão, do tipo que não estava ameaçando de forma explícita, mas também definitivamente não estava convidando. Estava só declarando uma possibilidade como quem declara o estado do tempo, com aquela neutralidade específica de quem está acostumado a que as coisas obedeçam ao que ele diz. Ela levantou o olhar para o primeiro andar da varanda. Havia um homem encostado no batente da porta com os braços cruzados. Uma figura grande e escura contra a luz amarela que vinha de dentro da casa, com as feições difíceis de ler daquela distância e com aquela iluminação. "Não vai", ela disse. "Ele já decidiu que não sou perigo." Silêncio. O cachorro continuou sentado na frente dela, como se estivesse confirmando a avaliação. "O que você quer?" disse ele. Não era pergunta com inflexão de pergunta. Era a pergunta de quem quer que a resposta venha logo, seja simples e justifique ou não justifique o que vem a seguir. "Trabalho", disse ela. "E um lugar para ficar. Eu sei cozinhar, limpar, lavar, cuidar de animal, cuidar de horta. Não tô pedindo esmola. Tô pedindo uma chance de trabalhar e ter um teto." Ela pausou por um segundo e então colocou a mão na barriga num gesto que não foi calculado. Foi do corpo, foi instintivo, o gesto que o corpo faz sozinho quando quer mostrar que há mais de uma pessoa em jogo. "Eu não tenho para onde ir esta noite." Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não conseguiu medir porque estava ocupada, tentando não mostrar que as pernas estavam tremendo. Não de medo, mas de cansaço puro. Aquele tremor específico de músculo que trabalhou mais do que devia e está pedindo parada. Ela tinha andado muito naquele dia. Tinha andado de manhã cedo até a igreja, que eram 3 quilômetros pela estrada principal. Tinha ficado de pé na igreja por quase 2 horas enquanto as coisas iam acontecendo. Tinha andado de volta 2 quilômetros correndo antes de parar de conseguir correr. E então tinha andado mais 12 quilômetros pela estrada estadual até a entrada da estrada de terra que levava até ali, com 7 meses de barriga, com o vestido de cetim que não foi feito para caminhada, com os sapatos de salto que ela tinha tirado no 5º quilômetro e carregado na mão até o salto direito quebrar na calçada de uma cidade que ela não conhecia e ela jogar fora também. Ela estava descalça. Ela só tinha percebido isso agora, com toda a clareza de percepção que vem quando você para de se mover depois de muito tempo. "Você está descalça", disse ele lá de cima. "Perdi o sapato", disse ela. Outra pausa. E então ela ouviu os passos dele no piso de madeira da varanda, pesados e regulares. E ele desceu os degraus da frente com aquele andar de quem conhece cada tábua do próprio chão e não precisa olhar para onde está pisando. Veio em direção a ela pelo terreiro de terra batida. Quando chegou perto o suficiente para ela conseguir ver o rosto com clareza, ela viu um homem de uns 60 anos, talvez mais, com o cabelo completamente branco cortado curto que não tinha sido cortado recentemente, a barba também branca e mal aparada de uns 10 dias. A pele era queimada de sol, com aquelas linhas profundas e permanentes que o campo desenha no rosto de homem que trabalha do lado de fora desde jovem e que não usou protetor solar na vida. Os olhos eram escuros, fundos, e tinham uma qualidade que ela levou um momento para identificar com precisão, porque não era o que ela esperava encontrar num homem descrito do jeito que ele era descrito. Não eram olhos hostis, eram olhos cansados, do tipo de cansaço que não vem de trabalho físico, mas de carregar peso por muito tempo, aquele cansaço que fica na expressão mesmo quando a pessoa está descansada do corpo.
Ele ficou na frente dela, olhando para o vestido, para a barriga, para o rosto, para os pés descalços na terra vermelha. A expressão dele não mudou durante esse inventário. Era uma expressão que parecia ter sido fixada no rosto faz tanto tempo que tinha parado de ser expressão e tinha virado feição permanente, como as linhas da pele que a gente começa fazendo de propósito e que ficam quando para. Quantos meses? Disse ele olhando para a barriga. 7, disse ela. Ele ficou olhando para ela por mais um momento. O cachorro grande e escuro tinha vindo e estava sentado do lado dele agora, os dois olhando para ela com aquela seriedade paralela de homem e cachorro que passaram tempo demais juntos e foram ficando parecidos nos hábitos de avaliação. Como é seu nome? Disse ele. Isadora, disse ela. Isadora Luz. Ele ficou com esse nome por um segundo, como se estivesse pesando. Depois virou e foi em direção à casa sem dizer mais nada. Vem, disse ele sem virar. Ela foi. A cozinha do andar de baixo era grande e tinha aquele cheiro composto de madeira velha e comida cozida e lenha que ela associava com casa de avó. Um cheiro que era ao mesmo tempo confortante e melancólico, que trazia memórias de lugar seguro, misturadas com a consciência de que as pessoas que tornavam aquele lugar seguro já não estavam mais. O fogão a lenha estava aceso com uma panela grande em cima. Havia uma mesa de madeira comprida no centro com 2 cadeiras, e nas paredes havia prateleiras com mantimento e ferramentas e papéis misturados sem muito critério, como a organização de quem mora sozinho faz tempo e parou de se importar com a distinção entre cômodo de comer e cômodo de trabalhar, porque não há ninguém para fazer a distinção importar. Ele foi até o fogão, mexeu na panela com uma colher de pau sem oferecer nada e ficou de costas para ela por um momento. O cachorro foi deitar num canto específico perto do fogão, com aquele suspiro pesado e satisfeito de cachorro, que terminou o expediente e foi para o posto certo. Senta, disse ele sem virar. Ela foi até a mesa e sentou na cadeira mais próxima. Só quando sentou, ela percebeu o quanto estava exausta. A dor nas costas, que tinha sido uma presença constante durante o dia inteiro, foi ficando mais intensa agora que o corpo tinha parado de se mover. Aquela dor surda e profunda de gestante que carregou peso demais por tempo demais. Ela ficou sentada ereta com a mão na lombar, tentando não fazer uma expressão que revelasse o quanto doía, tentando não parecer mais vulnerável do que já parecia com o vestido rasgado e os pés sujos de terra. Ele colocou um prato de comida na mesa na frente dela, sem perguntar se ela queria. Arroz, feijão escuro, um pedaço de carne cozida, farinha do lado. Ela olhou para o prato e sentiu o estômago reagir de um jeito que a envergonhou levemente, porque foi um som audível e incontrolável. Ela não comia desde cedo de manhã, quando tinha tomado café na casa da mãe antes de ir para a igreja, mais de 12 horas atrás. Ele foi sentar na cadeira do lado oposto com um copo d'água, não com prato de comida, só com o copo, e ficou com os cotovelos na mesa olhando para ela enquanto ela comia. Não era um olhar constrangedor, não tinha nada de ameaçador naquele olhar. Era simplesmente direto, do tipo que algumas pessoas têm que vai reto sem desvio, e que podia ser desconcertante se ela não estivesse tão ocupada com a comida. O que aconteceu hoje? Disse ele depois de um tempo. Não era pergunta de julgamento. Era uma pergunta mais direta de alguém que quer contexto. Ela parou de comer por um segundo. Depois continuou. Casamento que não aconteceu. Por que não aconteceu? Ela ficou com a colher parada sobre o prato por um momento, olhando para a comida. Porque no meio da cerimônia o pai do noivo levantou e disse que o filho dele não ia casar com mulher que estava grávida de outro. Ela voltou a comer. E o noivo ficou sentado e não disse nada. Silêncio na cozinha, só o barulho do fogão e do vento do lado de fora. Era de outro? Disse ele. Ela levantou os olhos para ele. Não. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão imutável. Depois desviou o olhar para o fogão por um momento, como se estivesse processando alguma coisa que não ia dizer em voz alta. Ela terminou de comer e ficou com o prato vazio na frente, com as mãos no colo, sem saber se devia levar o prato até a pia ou esperar para saber as regras daquele lugar. Tem um quarto no fundo do corredor do andar de cima, disse ele finalmente. Pequeno, tem cama e tem cobertor.
Tem banheiro no final do corredor. Ele se levantou e foi até a pia com o próprio copo. Amanhã você me diz o que sabe fazer. A gente vê o que tem utilidade. Obrigada, disse ela. Ele não respondeu. Foi até a prateleira, pegou um fósforo e colocou em cima da mesa ao lado dela. Tem vela no quarto, o gerador apaga às 10. Então foi até o corredor e parou no batente. O cachorro se chama Trovão, disse ele sem virar. Vai dormir na porta do seu quarto esta noite. Se você sair de noite, ele vai latir. Aviso para você não se assustar. Uma pausa. E tem roupa de mulher no armário do quarto. De quem era não importa. Pode usar o que precisar. Ele foi embora pelo corredor antes que ela pudesse perguntar de quem era. Ela ficou sentada na mesa por mais um tempo depois que ele foi, com o prato vazio e o fósforo na mão, e a lamparina oscilando no canto e o cachorro Trovão dormindo com aquela dedicação pesada de animal que escolheu o posto certo. A cozinha tinha aquele silêncio específico de lugar que foi barulhento por muito tempo, e foi ficando mais quieto aos poucos. O silêncio que não é natural, mas é construído por ausência. Ela foi até a pia, lavou o próprio prato porque parecia o mínimo, e foi pelo corredor até a escada de madeira que subia para o andar de cima. A escada rangia em cada degrau com aquele som de madeira antiga que não é alarme, mas é registro, que diz que algo passou por aqui. No alto da escada havia um corredor com 3 portas. 2 estavam abertas, um quarto vazio de cada lado, sem móvel nenhum, com aquela qualidade de espaço que foi esvaziado deliberadamente. A terceira estava fechada, no fundo do corredor, com a maçaneta de ferro que tinha uma qualidade diferente das outras, mais usada, mais tocada. E então havia uma quarta porta, menor, encostada na parede do fundo, que ela quase passou sem notar. Essa estava entreaberta. Ela ficou olhando para ela por um segundo enquanto passava. Não entrou. Não tentou abrir mais. Só olhou pelo espaço pequeno da fresta e viu um pedaço de parede com cor diferente das outras, mais clara, com algo pendurado que ela não conseguiu identificar antes de passar. O quarto dela era exatamente o que ele tinha descrito. Pequeno, com uma cama de solteiro, um colchão que tinha sido bom em algum momento da vida, um armário de madeira escura e uma janela pequena que dava para o lado do galpão. Havia uma vela num castiçal em cima do armário. Ela acendeu com o fósforo, deixou a chama estabilizar e foi até o armário. Abriu devagar. Dentro havia roupas dobradas com um cuidado que ela notou imediatamente. Aquele tipo de dobra que não é mecânica, mas é atenção, vestidos e blusas e saias de algodão resistente, do tipo de roupa que mulher de interior usa no trabalho diário. Havia um cheiro leve de lavanda que vinha de um saquinho pendurado no cabide, daqueles saquinhos caseiros com erva seca dentro, que alguém tinha feito e colocado ali para guardar o cheiro das roupas. Ela ficou olhando para tudo aquilo por um tempo. Essas roupas tinham sido dobradas por alguém específico, com cuidado específico, e tinham ficado aqui enquanto quem as dobrou foi embora. Ela tirou o vestido de noiva com alguma dificuldade, dobrou sem cerimônia e deixou em cima da cadeira do canto. Pegou um vestido simples do armário, de algodão azul escuro, que era um pouco largo nela por causa da barriga, mas que servia, e se trocou devagar. Deitou na cama de lado com o cobertor por cima e a mão na barriga, ouvindo os sons da fazenda chegando pela janela. O vento no capim do campo, um animal no pasto que resfolegou uma vez e ficou quieto. E então, de algum lugar no andar de baixo, o som de passos, lentos e regulares, de um lado para o outro, com aquele ritmo específico de pessoa que está andando não para ir a lugar nenhum, mas para ter o que fazer enquanto espera que alguma coisa passe. Ela ficou ouvindo aqueles passos enquanto a vela ia diminuindo. Havia algo naquele ritmo que ela reconhecia de um lugar fundo. Não da experiência direta, mas do tipo de reconhecimento que vem de observação de gente próxima. Era o andar de pessoa que não consegue dormir, e aprendeu que andar é melhor do que deitar no escuro com o que não deixa dormir. Ela tinha visto a mãe andar assim, nos primeiros meses depois que o homem com quem tinha casado foi embora. Ela tinha andado assim ela mesma, em algumas noites que preferia não lembrar. A vela apagou sozinha antes que ela dormisse. No escuro, os passos continuaram por mais um tempo lá embaixo, regulares e constantes, e ela ficou deitada com os olhos abertos ouvindo, e foi a última coisa que ela ouviu antes de o cansaço do dia inteiro finalmente ganhar,
e o sono levar tudo embora. De manhã ela acordou com o som de machado, batidas rítmicas e espaçadas que vinham de algum lugar perto do galpão. Aquele som que existe antes de a gente acordar completamente e que vai entrando no sono devagar até virar o que acorda. Ela ficou deitada por um momento se orientando, deixando as informações voltarem na ordem. O quarto, a cama que não era a dela, o vestido de noiva dobrado na cadeira, a fazenda, o homem de cabelo branco, a barriga, o bebê que estava quieto agora, mas que tinha se mexido 2 vezes durante a noite com aquela comunicação específica de ser vivo que está bem e quer que você saiba. Ela levantou devagar, foi até a janela pequena e olhou para fora. Ele estava a uns 40 metros de distância, de costas para a janela, rachando lenha num toco de madeira com movimentos amplos e regulares, que tinham a qualidade de coisa feita 1000 vezes. Aquele automatismo específico de trabalho que o corpo conhece tão bem que libera a mente para estar em outro lugar enquanto as mãos fazem. O cachorro trovão estava deitado perto dele na sombra do galpão, com os olhos semicerrados, mas o corpo levemente atento, aquela vigília de animal treinado que não dorme completamente quando está de guarda. O sol estava baixo ainda, com aquela luz específica de manhã cedo que é dourada e horizontal, e que torna tudo mais nítido e mais quieto ao mesmo tempo. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria, escovou os dentes com o escovão que tinha na sacola, passou a mão no cabelo e foi até a cozinha. O fogão estava apagado, mas havia lenha seca empilhada do lado. Ela acendeu com fósforo, esperou a brasa pegar, colocou água para ferver na chaleira e foi abrindo os armários com aquele cuidado de quem está aprendendo a geografia de espaço que não é seu. Havia café num pote de vidro, havia farinha, havia ovos numa cesta de palha em cima do balcão, havia banha, havia sal. Havia o suficiente para fazer uma manhã de trabalho. Ela começou a trabalhar. Quando ele entrou pela porta dos fundos com as mãos sujas de seiva e as botas cheias de terra vermelha, ela estava com o café coado e os ovos mexidos na frigideira e o pão aquecendo na borda quente do fogão. Ele parou na entrada da cozinha e ficou olhando para a cena por um segundo com aquela expressão que não mudava, mas que ela estava começando a aprender a ler nos detalhes. Uma alteração levíssima em volta dos olhos que podia ser surpresa controlada. Não precisava, disse ele. Eu sei, disse ela, mas era o mínimo pelo jantar de ontem. Ele foi até a pia, lavou as mãos com aquela demora de quem lava com atenção, e não só por hábito, e veio sentar na cadeira de sempre, a que ficava de frente para a porta. Ela colocou o prato na frente dele e foi servir o próprio. Sentou do lado oposto. Comeram em silêncio, mas era um silêncio que tinha uma textura diferente do silêncio de ontem à noite, menos carregado de avaliação, mais simplesmente quieto, do tipo que existe entre pessoas que ainda não se conhecem mais, que não estão mais na fase de decidir se a presença do outro é ameaça. Seu nome, disse ela depois de um tempo, porque parecia o mínimo. Eu não sei. Ele ficou com a xícara parada na mão por um segundo. Epifânio, disse ele. Epifânio Brás. Ela assentiu. Epifânio. Era um nome que parecia ter sido escolhido por alguém com convicção, um nome que carregava peso de intenção. O que você sabe fazer de fato, disse ele, voltando à questão com aquela objetividade que ela ia aprendendo ser o modo padrão de existência dele. Cozinhar de fogão a lenha, limpar, lavar e passar, cuidar de galinha e porco, horta, sei ordenhar se precisar, mas faz mais tempo. Ela colocou a xícara na mesa. Cresci em sítio até os 12 anos, depois fui para a cidade com a mãe. O sítio não esquece de você mesmo depois que você esquece dele. Ele olhou para a barriga. Por quanto tempo? Até o corpo pedir parada. Depois que o bebê nascer, volto em 2, 3 semanas. Ela olhou para ele diretamente. Grávida não é doente. Vou fazer tudo o que precisar fazer enquanto puder fazer. Ele ficou olhando para ela com aquela qualidade de olhar que ia a fundo sem pedir licença. Depois voltou para o café sem dar veredicto explícito. O que ela foi aprendendo será a forma que ele tinha de aceitar. Tem galinha no galinheiro dos fundos, 22, tratadas de manhã cedo e de tarde antes do sol baixar. Ele pegou o pão. Tem horta do lado do galpão que está tomada de mato, precisando de trabalho. A casa você limpa como puder, sem cerimônia.
Ele pausou. Depois disse, com aquela mudança de tom, que ela ia aprender a reconhecer como marcador de assunto que tinha peso diferente dos outros. Tem um cômodo no corredor do andar de cima que fica fechado. Esse cômodo fica fechado. Ela olhou para ele. Ele estava com os olhos na xícara. Entendido, disse ela. Ele assentiu uma vez, aquele assentir breve que era a versão dele de encerrar assunto, e foi embora pela porta dos fundos. Trovão levantou do canto com aquele levantar deliberado de animal que estava esperando a deixa, e foi atrás com aquela dedicação de cachorro que não concebe existir fora do raio do dono. Ela ficou na mesa com a xícara de café nas mãos, ouvindo os passos dos dois se afastando no terreiro, e ficou com aquele tom de voz específico na cabeça. Não era ameaça, era aviso. E havia uma diferença que ela sabia reconhecer. Uma diferença que ela tinha aprendido a reconhecer em outras situações, em outras épocas da vida. Aviso pressupõe que você vai querer respeitar. Ameaça pressupõe que você vai tentar não respeitar. Ele tinha usado o tom do aviso. Ela lavou a louça e foi trabalhar. A horta estava tomada como ele tinha dito, com mato alto e resistente que tinha raiz funda e que crescia com aquela determinação de coisa que não foi convidada, mas decidiu que ia ficar. Ela trabalhou de manhã cedo antes do sol ficar quente demais, ajoelhada na terra com o chapéu de palha que tinha encontrado pendurado na varanda e que devia ser dele, mas que ele não tinha pedido de volta. O trabalho era bom. Havia sempre algo de bom no trabalho físico, quando a cabeça estava cheia demais de coisas sem resposta. Aquela troca específica onde o corpo ocupa a atenção que a mente não sabe o que fazer com ela. E a cabeça estava cheia. Ela tinha tentado ligar para a mãe antes de ir para a cozinha, com os 16% de bateria que restavam no celular. A ligação durou 4 minutos. A mãe tinha chorado de novo, igual à noite anterior quando ela tinha ligado da estrada. Mas era um choro diferente agora, mais contido, mais do tipo de quem está chorando com alguém do lado que não pode ver o choro. Ela tinha perguntado se podia ir para a casa da mãe. A mãe tinha ficado em silêncio por um tempo que disse tudo antes de qualquer palavra. Depois tinha dito que o Arnaldo estava lá, que ele estava com raiva, que ia ser melhor ela ficar longe por um tempo até as coisas acalmarem. Arnaldo, o homem com quem a mãe tinha casado quando ela tinha 8 anos, e que nunca tinha conseguido olhar para ela sem aquela expressão específica de quem está tolerando uma presença que preferia não ter que tolerar. Esse homem não ia deixar ela entrar na casa. Ela sabia disso antes de perguntar. Tinha perguntado mesmo assim só para ter a confirmação que já sabia que ia receber. Então era aqui. Por enquanto, era aqui. Ela arrancou um mato com mais força do que precisava e jogou no monte que estava se formando do lado. Havia outras pessoas. Havia a tia em Goiânia que ela via uma vez por ano quando dava sorte. Havia a ex-colega de trabalho que tinha dito uma vez que, se precisasse de alguma coisa, é só falar, que é o tipo de coisa que as pessoas dizem sem imaginar que alguém vai levar a sério. Havia o pai do bebê, que era o noivo, que tinha ficado sentado na igreja enquanto o pai dele destruía o casamento, e que depois tinha mandado uma mensagem às 10 da noite, dizendo que precisava de tempo para pensar. Tempo para pensar. Ela estava grávida de 7 meses e ele precisava de tempo para pensar. Ela arranhou um torrão de terra que estava duro e resistiu, e ficou arranhando até ele ceder. Foi no 7º dia que ele falou com ela de um jeito que era diferente dos outros dias. Ela estava na varanda da frente depois do jantar, sentada na cadeira de madeira que ficava do lado da porta, olhando para o campo que ia ficando escuro com o sol descendo no horizonte. Era o momento do dia que ela tinha passado a gostar mais, aquele intervalo entre o fim do trabalho e o começo da noite, quando o ar esfriava e o campo ficava com aquela luminosidade específica de fim de tarde. Aquela luz que parece mais intensa justamente porque está acabando. Ele saiu pela porta e ficou encostado no batente com os braços cruzados, olhando para o mesmo campo. Era incomum. Nos dias anteriores, depois do jantar, ele ia direto para o escritório no andar de baixo e ficava lá até a hora de dormir. Mas aquela noite ele tinha ficado na varanda. Trovão veio do canto onde tinha estado deitado e foi se instalar entre os dois, deitando no meio do espaço, com aquela mediação inconsciente de cachorro que distribui presença. Você não perguntou, disse ele depois de um silêncio que havia sido confortável de um jeito que ela não tinha esperado. Ela olhou para ele.
Perguntei o quê? Nada, disse ele. Você não perguntou nada que não fosse sobre o trabalho desde que chegou. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando de volta para o campo. Não era minha vez de perguntar ainda. Ele virou o olhar para ela. Era a primeira vez desde que ela tinha chegado que ele a olhava de frente assim, com aquela qualidade de olhar direto e demorado que ia além da avaliação funcional dos primeiros dias. Havia algo naquele olhar que ela não soube classificar completamente, mas que reconheceu como atenção real, do tipo que é mais raro do que parece. Dona Generosa foi aqui 2 dias atrás, disse ele. Não era pergunta, mas tinha inflexão de verificação. Foi, disse ela. Ela te contou alguma coisa. Ela me deu contexto, disse ela com o cuidado específico de quem está escolhendo as palavras. Para eu não pisar onde não devia sem saber que estava pisando. Ele ficou olhando para ela. A expressão não mudou, mas havia algo nos olhos que era diferente, uma qualidade de atenção que era mais presente do que de costume. E você achou que era contexto suficiente, disse ele. Acho que suficiente é o que cada pessoa decide dar, disse ela. O resto é de quem quer contar quando quer contar. Ele ficou com isso por um momento. Depois olhou de volta para o campo que estava ficando escuro, com as primeiras estrelas aparecendo no céu, que ia de laranja para roxo no horizonte. Você vai ficar quanto tempo? Disse ele. Não sei. Ela disse isso com honestidade total, sem qualificação. Depende de muita coisa que eu não sei ainda. Depende de se tem lugar aqui depois que o bebê nascer. Depende de onde eu consigo ir se não tiver. Silêncio. Os grilos começando. O vento passando pelo capim do campo. Tem trabalho aqui, disse ele finalmente. Por enquanto. Era pouco como promessa, mas era mais do que ele tinha dito em 7 dias. E ela sabia o peso específico de coisa dita por pessoa que não usa palavras sem intenção. Obrigada, disse ela. Ele foi embora para dentro sem responder. Trovão ficou deitado na varanda do lado dela por mais tempo depois que ele entrou, como se o cachorro tivesse decidido que presença dele era contribuição suficiente para o que estava sendo sentido naquele espaço. Ela ficou na varanda até o frio da noite ficar forte o suficiente para incomodar, olhando para o campo escuro com os grilos em volume total ao redor. Colocou a mão na barriga. O bebê estava quieto. A gente vai ficar um tempo, ela disse baixinho, não com a certeza de promessa, mas com a direção de decisão tomada por pessoa, que não tem outra opção, mas que escolhe a opção que tem, em vez de resistir a ela. Na manhã do 10º dia, ela encontrou o desenho. Não estava num lugar óbvio, estava guardado dentro de um livro de receitas que tinha caído da prateleira da sala enquanto ela limpava. Ela abaixou com a dificuldade de sempre, pegou o livro e, quando levantou, viu que alguma coisa tinha caído junto com ele. Uma folha de papel dobrada, amarelecida nas bordas, que tinha estado guardada entre 2 páginas do meio. Ela deveria ter pegado e colocado de volta sem abrir. Ela sabia disso. Era o tipo de coisa que você sabe no momento exato em que faz diferente. Abriu. Era um desenho de criança, feito a canetinha colorida com aquela mistura de intenção e despreocupação que é específica de criança que ainda está descobrindo que o papel tem limite. Era uma casa, claramente aquela casa, com a varanda desenhada como um retângulo na frente e o telhado de 2 águas exagerado, grande demais proporcional à construção, do jeito que criança desenha telhado, quando o telhado é a coisa mais importante da casa porque protege de chuva. E na frente da casa havia 3 figuras, uma grande com ombros marcados, uma média com cabelo comprido e uma pequena entre as 2, de mãos dadas com as outras. E embaixo, em letras maiúsculas grandes e irregulares, aquela letra de criança que está aprendendo que letra tem poder, mas ainda não calibrou a força necessária. Papai, mamãe e eu na nossa casa. Ela ficou olhando para aquelas palavras por um tempo que ela não soube medir depois. Era uma daquelas frases que são simples demais para conter o que contém. 6 palavras que eram ao mesmo tempo uma declaração de existência e um inventário de perda. Papai, mamãe e eu. 3 pessoas que tinham sido uma família naquela casa e que agora eram, respectivamente, o homem que dormia no quarto do andar de baixo e levantava de madrugada para ficar parado na frente de uma porta,
E ausência, e ausência. Ela dobrou o papel com o mesmo cuidado com que tinha sido dobrado antes. Colocou de volta entre as mesmas páginas do livro. Colocou o livro de volta na prateleira no lugar exato onde estava e foi embora da sala com o pano de limpeza na mão, como se nada tivesse acontecido. Ela foi aprendendo a fazenda e a fazenda foi aprendendo ela com aquela lentidão de coisas que se constroem sem pressa, porque não tem outra forma de se construir bem. Ela acordava antes do sol, fazia o café, tratava das galinhas com aquela conversa baixa que ela tinha sempre mantido com o animal desde criança, porque a avó dizia que bicho entende tom, mesmo que não entenda a palavra. Limpava a casa com aquela atenção específica de quem está aprendendo a arquitetura emocional de um lugar além da física, percebendo onde havia mais acúmulo de tempo, quais superfícies tinham sido tocadas com mais frequência, quais gavetas nunca eram abertas. E ela observava. Todo dia de manhã, antes do café, antes de qualquer outra coisa, ele saía pela porta dos fundos e ia até a árvore velha do lado esquerdo do terreiro. Ela o via pela janela da cozinha. Ficava lá por uns 10, 15 minutos, com movimentos deliberados que ela não conseguia ler completamente da distância. Na segunda semana, ela foi mais perto uma vez usando o pretexto de buscar a enxada. E viu que havia flores em volta da árvore. Um canteiro circular, cuidado, com margaridas e malmequeres e flores roxas. E no centro um vaso de barro com uma flor única branca, que ela reconheceu como lírio. O canteiro estava com a terra revolvida recentemente. Ele tinha cuidado daquilo antes de fazer qualquer outra coisa naquela manhã. Ela pegou a enxada e voltou sem perguntar nada. Mas a imagem do canteiro ficou. Dona Generosa apareceu no 12º dia com uma cesta de legumes e um pote de doce de banana. Ela foi sentar na mesa como quem está em casa, que de certa forma estava, e verificou por um tempo antes de dizer qualquer coisa. Olhou para Isadora, para o corredor, para o lado de fora da janela. Ele foi na cidade ontem, disse ela depois de um tempo. Eu sei, chegou com farinha. Ele tinha farinha suficiente para 2 meses, disse a velha. Eu conheço esse homem faz 20 anos. Eu sei o que tem na despensa dele melhor do que ele. Isadora ficou em silêncio mexendo a panela. Antes de ir embora, já na porta, Dona Generosa virou e disse, com aquela voz baixa de quem deixa coisa importante em lugar onde vai ser encontrada depois. O nome dela era Clarinha, Clara Brás. Ela gostava de canetinha colorida e de livro de figura, e de ficar na varanda de tarde olhando o sol baixar. A velha pausou. Você está usando o vestido que era favorito da mãe dela. E foi embora antes que Isadora pudesse dizer nada. Isadora ficou parada na porta, olhando para a bicicleta da velha sumindo na estrada. Depois olhou para baixo para o vestido azul escuro de algodão que estava usando. O vestido favorito da mãe de Clarinha. Ela tinha pego do armário sem saber. Tinha escolhido esse entre os outros porque era simples e confortável. E cabia com a barriga. E ele tinha visto ela usando todos esses dias e não tinha dito nada. Naquela noite, depois do jantar, ela foi até a porta do escritório e bateu 2 vezes. Pode entrar, disse ele. Eu preciso te contar uma coisa. Eu encontrei um desenho no livro de receitas da sala. Faz 10 dias. Uma folha dobrada. Abri sem querer e vi antes de entender o que era. O livro caiu e eu peguei e abri para ver qual página estava. Não fiz de propósito. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. Você está me contando agora por quê? Porque eu estava carregando isso e achei que era mais honesto contar do que ficar carregando. Tinha 3 figuras, disse ele. Não era pergunta. Tinha. Ele colocou a caneta na mesa. E você não perguntou nada. Não era minha vez ainda. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que ela estava aprendendo a reconhecer. Depois disse, muito baixo. Você é diferente dos outros que vieram. Não sei se sou. Só sei que não vim para abrir o que está fechado. Vim porque não tinha para onde ir. Ele pegou a caneta de volta. Ela foi até a porta. Isadora, disse ele. Ela virou. O vestido que você está usando era da Conceição, minha mulher. Ele pausou. Ela deixou quando foi embora. Eu guardei porque... Ele parou. Não terminou a frase. Posso continuar usando? Disse ela mais baixo. Pode, disse ele. E voltou para os papéis. No 15º dia,
Trovão foi deitar do lado dela na varanda pela primeira vez. Encostado na perna dela, com aquele peso de cachorro grande que decide que você é âncora. Ela colocou a mão na cabeça dele e foi coçando atrás da orelha. Epifânio saiu pela porta da frente, viu a cena e parou. Havia algo que abriu por um segundo no rosto dele antes de fechar de volta. Rápido, mas não tão rápido que ela não visse. Era reconhecimento do tipo que é do corpo, não intelectual. Ele não faz isso, disse Epifânio. Fez, disse ela. Ele não fazia isso desde... Epifânio parou no meio da frase e foi embora pelo terreiro sem terminar. Ela ficou com o final daquela frase que ela sabia como terminava mesmo sem ouvir. Ele não fazia isso desde Clarinha. No 18º dia, enquanto consertavam a cerca do pasto de baixo juntos, ele começou a contar. Ele estava de joelhos fixando um grampo quando disse, sem preparação, com aquela voz que ela ia aprendendo ser a voz que ele usava quando estava dizendo coisa que custava. Clarinha gostava de vir aqui comigo. Ficava do meu lado enquanto eu trabalhava. Perguntava o nome de tudo. Por que o arame é farpado e não liso? Por que a madeira do mourão precisa ser essa espécie e não outra? Por que a vaca não pula a cerca mesmo podendo claramente pular? Ele bateu o martelo. Eu respondia tudo. Eu tinha resposta para tudo naquela época. Isadora ficou segurando o arame sem dizer nada. Esperou. Ela morreu num acidente de carro. Eu dirigia. Era de noite, estava chovendo, um caminhão entrou na minha faixa na curva. Ela estava no banco de trás. Ele fixou mais um grampo. A voz estava igual, do jeito de quem diz uma coisa que já foi dita dentro de si mesmo tantas vezes que as palavras perderam a aspereza, mas não perderam o peso. Eu saí com o braço quebrado e 3 costelas. Ela não saiu. Silêncio. A cerca, o capim, os pássaros ao longe. Tinha 8 anos, disse ele. Eu sei, disse ela muito baixo. A Conceição foi embora 2 anos depois. Ela disse que não conseguia ficar no lugar onde tinha acontecido. Que cada quarto, cada móvel, cada pedaço de terra lembrava. Ele bateu o martelo. Eu entendia, mas eu não conseguia ir embora pelo mesmo motivo que ela não conseguia ficar. O lugar lembrava. Ir embora seria abandonar o que o lugar guardava. Quando terminaram a cerca e foram voltando, ele parou no meio do caminho e ficou olhando para o campo. Ela teria 20 anos agora, disse ele. Eu sei. Você fica calculando. Toda data que passa, você fica fazendo a conta de quantos anos teria. Minha mãe perdeu um filho antes de mim. Eu nunca conheci ele, mas ela calculava. Todo aniversário dela ficava quieta por um tempo, e eu sabia o que era antes de entender o que era. Você não precisa parar de calcular, disse ela. Não tem nada de errado em calcular. É a forma que a gente encontra de continuar contando a pessoa mesmo quando ela não está mais aqui para ser contada. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois foi andando em direção à casa. Ela foi junto, e havia naquele caminhar uma qualidade diferente de todos os outros caminhos que tinham feito juntos. Naquela noite, ela ouviu os passos de madrugada como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente. Antes de os passos voltarem, ela ouviu a voz dele. Muito baixa, só algumas palavras que ela não conseguiu distinguir, mas que era claramente conversa. Claramente alguém falando com alguém que não estava lá, de uma forma que só faz sentido quando a pessoa que não está lá ainda está de alguma outra forma. Ela ficou imóvel na cama, sem respirar, ouvindo. Depois os passos voltaram, desceram, o quarto dele fechou. Ela ficou no escuro pensando em Clarinha, que tinha 8 anos, e ficava do lado do pai consertando cerca e perguntava o nome de tudo. Pensando em como uma criança assim deixa um buraco com a forma exata de tudo que ela era quando vai embora. Ela colocou as 2 mãos na barriga. Você vai ver muita coisa, disse ela baixinho para o bebê. Eu vou fazer questão disso. No 22º dia, ela acordou com uma dor que não deixou dúvida. Regular. 4 minutos, 3:30. 4. Era 3:40 da manhã. Ela levantou, pegou a sacola que tinha deixado pronta na cadeira do canto fazia 2 semanas e foi bater na porta de Epifânio. A porta abriu em menos de 10 segundos. Ele estava de pé no batente com as botas na mão calçando enquanto a porta ainda abria, como se o protocolo tivesse sido ativado antes do batido.
Olhou para o rosto dela, para a mão que ela tinha na barriga, e fez aquela transição rápida de neutro para completamente presente. É hora, disse ela. Não era pergunta. É hora, confirmou ele, e já estava indo pelo corredor. Trovão veio quando ouviu o movimento e os acompanhou até a porta dos fundos com aquela seriedade de animal que sabe que sua função naquele momento é ficar e guardar. No caminhão, a noite estava completamente quieta. Ela contava as contrações enquanto ele dirigia. Em algum momento, ela deixou sair um som quando uma contração veio mais intensa, e ela viu as mãos dele apertar levemente o volante. Mas ele não disse nada, só acelerou levemente. Epifânio, disse ela entre uma contração e outra. Tomás, disse ela. O nome não mudou, mas eu queria dizer de novo em voz alta. Tomás, disse ele com aquela qualidade de voz de quando ele estava pesando alguma coisa. Era o nome do meu avô materno. Ele morreu quando eu tinha 11 anos. Era calado e trabalhador e nunca precisou de motivo para ser bom para mim. Era só assim. Ela respirou por uma contração que estava chegando. Quero que esse menino saiba que tem um nome com peso. Tem, disse ele. Chegaram ao hospital às 3h15. A enfermeira disse que era a hora sim. Isadora virou para Epifânio. Pode ir se precisar voltar, disse ela. Ele olhou para ela por um segundo sem falar. Depois foi sentar na cadeira da sala de espera com a sacola dela no colo. Ela foi. Tomás nasceu às 5h48 da manhã, com um choro que a enfermeira disse ser de ótimo pulmão, e que era de um volume e uma determinação que pareciam desproporcionais ao tamanho do ser que o produzia. Ele era pequeno, vermelho e perfeito com os punhos cerrados dos dois lados do rosto, como se estivesse se preparando para alguma coisa que não havia começado ainda. Quando Epifânio entrou no quarto, ela estava deitada com Tomás no peito. Ele parou na porta como ela sabia que ia parar. Aquele segundo de imobilidade antes de qualquer movimento. Era o rosto de alguém que está vendo alguma coisa que dói de ser bonita. Aquela emoção específica que não tem nome simples porque contém coisas demais ao mesmo tempo. Pode chegar, disse ela. Ele foi até a beira da cama devagar e ficou olhando para o bebê com aquela atenção que ele tinha para a coisa que importava. Tomás, disse ele muito baixo, como se estivesse apresentando o nome ao bebê. Tomás, disse ela. Ele ficou em silêncio. Depois, sem dizer nada e sem pedir licença, estendeu o dedo indicador devagar até a altura da mão do bebê. Tomás abriu o punho com aquele movimento de recém-nascido, que é reflexo, mas que parece sempre escolha. E os dedos minúsculos fecharam em volta do dedo de Epifânio, com aquela força específica de recém-nascido que é maior do que o tamanho sugere. Ele ficou completamente imóvel. Ela ficou olhando para o rosto dele enquanto aquilo acontecia. Havia alguma coisa acontecendo naquele rosto que era grande demais para ter nome exato. Ela viu a linha da mandíbula dele se mover levemente, viu os olhos ficarem com aquela qualidade de olho que está contendo alguma coisa com esforço deliberado. E havia naquele esforço uma humanidade tão clara e tão direta que ela teve que olhar para o bebê para não ficar olhando para ele de um jeito que fosse invasão. Tomás soltou o dedo depois de um momento. Epifânio abaixou o braço devagar. Ele é forte, disse ele. É, disse ela. Ficaram no hospital até o dia seguinte. Epifânio voltou na manhã do segundo dia com pão de queijo e mel. Trovão tá bem? Disse ela. Ficou na porta do seu quarto a noite toda. É o que ele faz quando alguém da casa não está. Ela ficou com isso. Alguém da casa. Epifânio. Quando a gente voltar para a fazenda, eu quero mostrar a fazenda para ele. Não agora, quando ele crescer um pouco, mas quero que seja você que mostre. As coisas que você sabe explicar do jeito que as coisas merecem ser explicadas. Ele levantou os olhos para ela. Por que eu? Porque você responde tudo, mesmo quando dói responder, especialmente quando dói. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, muito baixo, quase para si mesmo: tudo bem. Ela entendeu que era assim. A volta para a fazenda foi numa tarde de quinta-feira com o sol ainda alto. Trovão veio com aquele trote apressado de quem esperou, e está satisfeito que a espera acabou. Epifânio ajudou ela a descer com Tomás embrulhado no pano de algodão. Ela ficou parada por um segundo olhando ao redor.
A fazenda estava igual a como tinha deixado. A casa de madeira escura, o galpão, a varanda com a tábua faltando, a árvore velha com o canteiro em volta. Tudo igual. Mas havia algo diferente em como ela olhava para tudo isso agora. Uma familiaridade que tinha ficado mais funda. Trovão foi direto para o embrulho que ela segurava, cheirou com seriedade, deu um passo para trás, ficou sentado olhando. Ele aprovou, disse ela. Ele aprovava a Clarinha do mesmo jeito, disse ele. E havia nessa frase uma mistura de dor e ternura que ela sentiu antes de processar. Vem, disse ele, e foi em direção à casa. Os dias depois do nascimento de Tomás foram de uma intensidade quieta e reorganizadora. Epifânio mudou depois que Tomás chegou de um jeito que ela foi notando pelos detalhes pequenos. Uma tarde, ela estava com Tomás no colo, tentando acalmá-lo de um choro que não cedia, e Epifânio passou pela cozinha e parou. Então disse: tenta deixar ele de barriga para baixo no seu antebraço, a cabeça na dobra do cotovelo. Clarinha a acalmava assim quando tinha esse choro. Ela fez. Tomás parou de chorar em menos de um minuto. Era a primeira vez que ele tinha usado o nome da Clarinha como informação útil sobre o presente, como memória que servia para alguma coisa além de si mesma. Foi na tarde do 12º dia, depois do nascimento, que ela foi pela primeira vez ao canteiro com Tomás. Epifânio estava no campo. A tarde estava quente, mas com uma brisa que tornava o calor suportável. Chegou na beira do canteiro e ficou parada olhando. De perto, com o bebê no colo, o canteiro era mais detalhado, mais vivo. Ela foi olhando devagar e chegou no centro, no vaso de barro com o lírio branco. O lírio estava aberto, completamente aberto, com aquelas pétalas brancas que se curvavam para fora, revelando o interior amarelo. Ela ficou olhando para aquela flor por um momento. Ela se abaixou com cuidado, ficou de cócoras na beira do vaso. Virou o bebê levemente na direção da flor. Essa é a flor que você pediu, disse ela baixinho para o vaso ou para quem quer que estivesse presente naquele canteiro. Ele plantou. Está aberta. O vento passou suave pelo canteiro e balançou as flores em volta. Do alto da árvore velha, um pássaro cantou uma vez e ficou quieto. Quando Epifânio voltou do campo, e ela disse que o lírio tinha aberto. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois foi sentar na mesa e disse, com a voz que usava quando estava dizendo coisa que custava: eu tentei fechar muita coisa depois que a Clarinha foi. Tentei fechar o quarto, fechar as memórias, fechar o que sentia, porque sentir era demais. Não funciona assim. O que você fecha fica lá dentro do mesmo jeito, só fica mais pesado porque está num espaço menor. Ainda dói, disse ela. Não era pergunta. Sempre vai doer, mas tem uma diferença entre dor que você carrega sozinho no escuro e dor que tem luz do lado. Ele levantou os olhos para ela. Faz um tempo que tem mais luz. Eu não vou a lugar nenhum, disse ela. Não era promessa dramática, era declaração simples, do tipo que não precisa de solenidade para ser real. Ele assentiu uma vez, devagar, aquele assentir que com ele significava recebimento. Tomás fez um barulhinho de acordando na gaveta. Os dois viraram ao mesmo tempo, e havia naquele gesto simultâneo e não combinado uma qualidade que ela registrou sem nomear ainda, aquela coisa que acontece quando dois corpos que dividem o mesmo espaço por tempo suficiente começam a responder as mesmas coisas sem precisar de sinal. No 22º dia, depois do nascimento de Tomás, ela acordou antes do sol e ficou deitada na escuridão ouvindo a fazenda. Os passos de Epifânio foram pela cozinha, depois pelo corredor, depois subiram a escada. Foram pelo corredor do andar de cima. Pararam no lugar de sempre. E então ela ouviu o som. Não era essa maçaneta sendo tocada, era a maçaneta sendo girada, o clique suave da trava cedendo e o rangido leve de madeira de porta que não estava acostumada a se mover abrindo. A porta do quarto de Clarinha estava sendo aberta. Ela ficou completamente imóvel na cama com os olhos abertos no teto escuro, ouvindo. O silêncio que se seguiu tinha aquela qualidade de ar guardado que encontra ar novo, de espaço que estava fechado há muito tempo e que estava recebendo o mundo pela primeira vez em 12 anos. Tomás se mexeu no berço. Ela foi até ele, o pegou, ficou de pé no meio do quarto escuro com o bebê no colo, enquanto ele decidia se ia chorar ou ficar quieto. Ele ficou quieto.
Ela ficou assim, de pé no escuro, com o bebê no peito e os ouvidos no andar de cima. Ele ficou lá por um tempo que ela não calculou. Às vezes havia o som leve de passo em madeira, às vezes havia silêncio completo. Ela imaginou ele no meio daquele quarto, olhando os desenhos na parede, pegando o livro da prateleira, ficando na janela pequena olhando para o campo que ia ficando mais claro. Eventualmente os passos voltaram, desceram, foram pela cozinha. A porta dos fundos abriu e fechou. Ela foi até a janela. Viu Epifânio saindo e indo em direção ao canteiro. Ele ficou lá mais tempo do que de costume naquela manhã. Quando ele foi até o vaso com o lírio branco, ela viu ele parar completamente. Ficar parado com a lata d'água na mão, sem regar. A postura dele era diferente das outras manhãs, mais ereta, mais aberta. Depois ele virou e olhou para a janela onde ela estava. Ela não desviou, ficou olhando para ele de volta. Ele levantou a mão uma vez, brevemente. Ela levantou a mão também. Na cozinha, mais tarde, enquanto ela preparava o café e Tomás dormia na gaveta, ele entrou pela porta dos fundos e foi lavar as mãos. Ficou de costas para ela por um momento. Eu abri o quarto esta manhã, disse ele. Eu ouvi, disse ela. Fiz 12 anos fazendo o caminho até aquela porta todo dia. Parava, ficava, voltava. Nunca entrava porque entrar parecia definitivo de um jeito que não entrar não era. A voz era baixa e regular. Mas não entrar também é uma forma de deixar ir. Não entrar é deixar o quarto virar um lugar que não pode ser tocado. E ela não era assim. A Clarinha não era assim. Ela gostava de coisa viva, de coisa que fosse usada, de livro que fosse lido. Ela pôs 2 xícaras na mesa. Foi sentar. Esperou. Esta manhã eu entrei. Fiquei lá dentro por um tempo. Peguei o livro da prateleira, o de capa vermelha que ela mais pedia para eu ler. Li um trecho em voz alta para ela. Ele pausou. Parecia certo fazer isso. Não precisa explicar melhor, disse ela. Ele olhou para ela. Você ia subir? Não, não sem ser convidada. Ele ficou olhando para ela. Agora eu convido, disse ele. Ela entrou no quarto de Clarinha pela primeira vez naquela tarde, com Tomás no colo e Epifânio do lado. Ele abriu a porta e ficou no batente primeiro, deixando a luz da tarde entrar. Ela foi chegando devagar, com aquele respeito de lugar que tem história que não é sua, mas que você foi convidado a conhecer. O quarto era pequeno, com a cama de solteiro e o cobertor de retalhos coloridos, e a prateleira com os livros e as caixas de canetinha, e o ursinho com a orelha consertada com linha azul. E os desenhos na parede, 12, cada um numa folha diferente. A fazenda vista de cima, o cachorro com orelhas enormes, o cavalo com juba que tomava metade do corpo. As 2 mãos, uma grande e uma pequena, desenhadas com atenção. E no centro da parede, maior que todos os outros, a figura de homem com os ombros largos, desenhada com mais cuidado do que os outros, com a canetinha tendo ido e voltado nos mesmos lugares até ficar sólido. E embaixo, em letras que tinham aquela determinação de criança que aprendeu que letra tem poder. Meu papai é o maior. Ela foi até a prateleira e ficou olhando para a fileira de livros. Posso pegar o vermelho? Disse ela. Pode, disse ele. Ela pegou com cuidado, abriu. As páginas tinham aquela qualidade de papel muito usado, levemente onduladas nas bordas, com manchinhas que podiam ser de dedo ou de lágrima ou de ambos. Era uma história sobre um pai e uma filha que iam juntos ver o pôr do sol toda a tarde, e o pai ia explicando o que via, e a filha ouvia e fazia pergunta após pergunta sobre cada coisa, e o pai respondia tudo. Ela leu uma página, depois fechou o livro com cuidado e colocou de volta. Epifânio estava parado no meio do quarto, olhando para o desenho grande na parede. Ela foi ficar do lado dele. Ela fez esse no seu aniversário, disse ela. Com 6 anos, passou a tarde toda fazendo. Apresentou na hora do jantar com aquela seriedade de criança que entregou presente importante. Ele ficou com aquilo. Eu guardei na carteira. Por quase 2 anos eu carregava esse papel dobrado na carteira. Depois coloquei na parede porque a carteira estava estragando. Ela sabia que você era o maior, disse Isadora. Ele ficou em silêncio por um tempo. Eu não estava lá quando ela precisou. Estava a 300 metros, consertando uma cerca que podia ter esperado. E ela foi sozinha para o rio. Você não sabia, disse ela.
Não muda o que aconteceu. Não muda, mas muda quem você é. Você não escolheu estar longe naquele momento. Você estava sendo pai do jeito que pai é. Se você soubesse, você estaria do lado dela. Você sempre esteve do lado dela. Ela ficou com aquilo. Esse desenho não foi feito por criança que duvidava disso. Ele ficou imóvel por um tempo que ela deixou ser longo. O sol da tarde entrava pela janela pequena e jogava uma faixa de luz no piso de tábua entre eles. Tomás fez um barulhinho leve no colo dela. E então ele levantou a mão e colocou no desenho da parede, com a palma espalmada sobre as letras. Sobre o meu papai é o maior. Ficou assim por um momento, com a mão no desenho e a expressão de alguém que está recebendo alguma coisa que estava esperando por muito tempo, sem saber que estava esperando. Ela não disse nada. Ficou do lado dele com Tomás no colo, e o sol da tarde entre eles e o silêncio que era o silêncio certo para aquele momento. Nos dias que se seguiram, o quarto de Clarinha ficou com a porta aberta de dia. E ela foi notando como isso mudava a qualidade do corredor do andar de cima, como um cômodo que respira muda o ar dos outros cômodos ao redor. Ele entrava de manhã antes de sair para o campo. Ela ouvia às vezes um passo único, uma pausa e depois os passos indo embora. Não era mais o ritual de madrugada sofrido de 12 anos. Era outra coisa, mais leve, mais do tipo de visita do que de vigília. Uma manhã, ela estava amamentando Tomás na cadeira da varanda quando ele desceu e parou do lado de fora da porta, olhando para o terreiro. Depois disse, sem virar: "O livro vermelho, As Viagens do João. Eu lia para ela toda a noite por quase um ano. Eu já sabia de cor, mas ela queria ouvir do livro. Ela dizia que do livro era melhor, porque o livro guardava as palavras direito. Ela tinha razão, disse Isadora. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois foi para o campo. Dona Generosa apareceu no 30º dia depois do nascimento de Tomás, e ficou verificando por um tempo antes de dizer qualquer coisa. Olhou para Isadora, para Tomás, para o corredor de onde vinha a luz da tarde entrando pela porta do quarto de Clarinha, que estava aberta no andar de cima. "A porta!" disse a velha. "Abriu!" disse Isadora. Dona Generosa ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse, mais baixo: "Faz 12 anos que eu rezo para que isso acontecesse." Ele fez por conta própria, no tempo certo. Antes de ir embora, na porta, ela virou. "Quando você chegou de vestido de noiva descalça e grávida, eu fiquei olhando para você naquela horta no 5º dia e pensei: essa fica, não porque você tivesse para onde ir, mas porque você tinha o tipo de presença que fica mesmo quando tem para onde ir." Ela ficou com aquilo. Eu tinha razão, e foi embora de bicicleta pela estrada de terra. Foi na última noite de junho, 42 dias depois que Tomás tinha chegado ao mundo, que ela foi com Epifânio pela primeira vez ao quarto de Clarinha de noite. Eles estavam subindo juntos para o andar de cima quando ele parou na frente da porta de Clarinha. A porta estava aberta, como estava de dia, com a escuridão do quarto sendo cortada pela luz baixa do corredor. "Vem", disse ele. Ela foi. Entraram no quarto com a luz do corredor vindo de atrás. Ele foi até a janela pequena e ficou olhando para o campo escuro, com as estrelas que eram muitas naquela noite. Ela ficou no meio do quarto com Tomás, que estava ficando com sono no colo. "Eu ficava aqui de noite", disse ele, sem virar da janela. 12 anos. Ia até a porta, ficava um tempo, voltava. Nunca entrava, porque entrar parecia definitivo de um jeito que não entrar não era. Mas não entrar também era definitivo. Não entrar era deixar ela do outro lado de uma porta que eu não conseguia abrir. "O que mudou foi você", disse ele. Virou da janela e ficou olhando para ela e para o bebê dormindo no colo dela. "Não foi só o Tomás, não foi só o lírio que abriu. Foi você. Você chegou sem curiosidade sobre o que estava fechado. Chegou com necessidade de coisas simples, teto e trabalho. E ficou. E ficando foi criando um tipo de presença que não pressionava nada e que tornava tudo mais fácil de suportar. Faz muito tempo que eu não tinha ninguém do lado que não fosse curiosidade sobre o que tinha acontecido aqui." "Eu também precisei ficar", disse ela. "Não foi generosidade da minha parte." "Eu sei, mas é diferente precisar e ficar do jeito que você ficou. Tem gente que precisa e fica, mas fica de um jeito que ocupa espaço demais. Você ficou de um jeito que deixou espaço." Ela ficou olhando para ele.
Tomás fez um barulhinho de sonho no colo dela e ficou quieto de novo. Epifânio. O vestido de noiva que está na cadeira do meu quarto. Eu queria jogar fora, mas não sei se devo. Por que jogaria fora? Porque é de uma vida que ficou para trás, porque não preciso mais do que representa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Olhou para o desenho no centro da parede. Ficou com ele por um momento. Então virou para ela. Não joga fora, disse ele. Por quê? Porque foi o vestido que você usava quando chegou. E como você chegou importa. Chegou descalça, de vestido rasgado, com barriga de 7 meses e R$ 48, e bateu numa porteira de fazenda de homem que ninguém chegava perto. Ele ficou com aquilo. Chegadas que importam merecem ser guardadas. Ela ficou com aquilo, com a simplicidade daquelas palavras que eram o oposto de simples. Tomás acordou completamente no colo dela. Abriu os olhos com aquela atenção de recém-nascido que está acordando num lugar que já reconhece como seguro. E ficou olhando para o espaço ao redor. Epifânio foi até ela e ficou olhando para o bebê. Tomás olhou de volta para o homem alto de cabelo branco. E então fez alguma coisa que Isadora ficou olhando com aquela atenção específica de mãe nova, que registra cada coisa pequena como se fosse grande, porque cada coisa pequena é grande. Tomás sorriu. Não era o sorriso reflexo de gás que os médicos explicam que não é sorriso de verdade. Era outra coisa. Era aquele movimento de boca específico de ser vivo que reconheceu alguma coisa e está respondendo a ela de um jeito que o corpo ainda não tem outra forma de expressar. Epifânio ficou completamente imóvel por um segundo. Depois aconteceu alguma coisa no rosto dele que ela viu com toda a clareza que a luz baixa do corredor permitia. Não era choro, ele não era homem de choro visível. Mas havia alguma coisa que tinha a mesma origem, aquele lugar fundo de onde o choro vem quando vem, e que às vezes fica só lá, sem subir mais, porque encontrou outra forma de existir. Os cantos da boca dele se moveram. Era pequeno, era o menor dos gestos possíveis. Mas era real. Ela ficou olhando para aquele sorriso que não tinha aparecido em 12 anos, ou talvez mais, e sentiu alguma coisa partir dentro dela de um jeito que não era ruim. Era o tipo de coisa que parte quando encontra o lugar que estava procurando. Eles saíram do quarto juntos depois de um tempo. Ele fechou a porta de Clarinha com cuidado. Não com a fechada definitiva de antes, mas com aquele fechar de quem vai voltar amanhã e sabe que vai voltar. No corredor ele ficou parado por um segundo com a mão ainda na maçaneta. Amanhã de manhã, disse ele. Se você quiser trazer o Tomás para o canteiro, eu posso ir junto e mostrar as flores a ele. Sei que ele não vai ver direito ainda, mas tem coisa que entra antes de a gente saber que está entrando. Quero, disse ela. Ele assentiu uma vez e foi para o quarto dele. Ela ficou no corredor por um segundo depois que a porta dele fechou, com Tomás dormindo no colo e as estrelas visíveis pela janela do fundo do corredor, e o silêncio de casa que tem gente dentro que está dormindo. Ela foi para o quarto. Deitou Tomás no berço. Ficou olhando para ele por um momento, aquele rosto pequeno que estava se tornando mais ele mesmo a cada dia. Depois foi até a cadeira onde estava o vestido de noiva dobrado. O cetim que tinha sido branco e que agora era branco sujo com a barra enlameada e a rasgadura do lado esquerdo. O vestido da manhã em que havia saído da igreja sem sapato, com R$ 48 e 7 meses de barriga, e nenhum lugar no mundo para ir. Ela o dobrou de novo com cuidado, com aquele tipo de dobra que se usa para coisa que se guarda de verdade, e foi até o armário. Abriu. As roupas de Conceição ainda estavam lá, dobradas com aquela atenção que ela tinha notado no primeiro dia, com um cheiro de lavanda. Ela colocou o vestido de noiva no armário, no espaço que havia entre as outras roupas, e fechou a porta. Chegadas que importam merecem ser guardadas. Ela foi até a janela e ficou olhando para o campo escuro e para as estrelas que eram muitas. Lá longe, na direção do canteiro, a árvore velha estava quieta com a noite ao redor. E em volta dela, o canteiro com as flores que dormiam de noite e que iam estar abertas de manhã, quando ela e Epifânio trouxessem Tomás para conhecer o que havia ali. Ela ficou olhando para as estrelas por mais um tempo antes de deitar, pensando em Clarinha, que tinha 8 anos e gostava de flor e de livro, e de ficar do lado do pai consertando cerca e perguntando o nome de tudo. E pensando em Tomás, que ia crescer naquele lugar
e que ia aprender os nomes das flores e das árvores, e dos pássaros de homem que sabia responder tudo, mesmo quando doía responder. Que ia crescer num lugar onde chegadas que importam são guardadas. Ela deitou. Do lado de fora, a fazenda respirava com os grilos e o vento, e a noite de interior, que é mais quieta do que qualquer outra noite. E Tomás respirava no berço com aquela respiração rápida e leve que ela já reconhecia como dele. E em algum lugar do corredor do andar de cima havia um quarto com a porta fechada, mas não trancada, com os desenhos na parede e o livro vermelho na prateleira, e a janela que ia deixar entrar a luz de manhã quando o sol chegasse. E ela dormiu.